Queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Nós vamos lembrar hoje uma lição trazida por irmão X no seu livro Cartas e Crônicas, intitulada Consciência Espírita. E esse é um assunto muito importante que nós lemos, às vezes pensamos nele. Será que, por sermos espíritas, temos maior responsabilidade em relação ao nosso futuro espiritual? Se a resposta for afirmativa, por quê? E então, irmão X nos traz a seguinte informação. Consta que, certa feita, Allan Kardec foi repousar. E logo que dormiu, ele se viu num desdobramento, levado por um anjo do Senhor, por um espírito dos planos sublimes, de chofre, para um lugar muito triste, nevoento, cheio de gritarias, e começou a perceber que lá, naqueles charcos, havia gritos de blasfêmia, muito soluço, criaturas chorando, outras falando impropérios. Havia uma situação muito triste, e ele ficou assustado, ficou preocupado e perguntou ao anjo, aquele que estava o assessorando ali naquele momento: quem são esses que tanto choram? Quem são esses que tanto sofrem? E pensou, perguntou ao anjo, por acaso, aqueles que crucificaram Jesus, os algozes do Mestre? O anjo disse, não são eles. Eles já foram acolhidos pelo Divino Mestre, dando-lhes uma oportunidade de vir à Terra e, através do trabalho benemérito, de muitas lides expiatórias, ir se reformando aos poucos. Primeiro foram dominados pelo remorso, e Cristo os ajudou porque essas criaturas não sabiam o que faziam. Lembre-se de que o próprio Mestre disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então eram criaturas desinformadas, despreparadas, ainda no início da sua trajetória, de forma que Jesus lhes deu as mãos e eles aproveitaram. E estão ainda, em muitos deles, em lições expiatórias, em reencarnações, mas não estão aqui, já foram cuidar de si. Kardec pensou, seria então aqueles algozes dos cristãos? Cristo se foi, mas ficaram os seus seguidores, os pioneiros, aqueles que foram sacrificados nos circos, que foram queimados vivos, que enfim fizeram tudo o que puderam para nos deixar a lição do cristianismo, e que até hoje, agora através do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nós temos a oportunidade de conhecer e vivenciar, se quisermos. Seriam aqueles algozes dos cristãos que tanto maltrataram, supliciaram, sacrificaram os nossos irmãos que seguiam a Jesus? Não, também não. Aqueles algozes eram criaturas selvagens, sem nenhum conhecimento do bem, da verdade, e mereceram também um amparo e foram encaminhados, através de muita luta, de muitas tarefas expiatórias, para a sua redenção. Estão ainda muitos deles em lides expiatórias na Terra, mas todos já encaminhados, não se encontram aqui. Ele disse, então, os imperadores romanos, aquelas criaturas que dominaram a parte do mundo na época, e que para isso foram conquistadores cruéis, fizeram tanto mal, nós conhecemos tantos
e tanta história a respeito dos imperadores romanos, seriam eles que estão aqui, então, agora chorando, soluçando, blasfemando contra Deus? Ele disse não. Alarico I, Calígula, Nero e todos aqueles imperadores tão cruéis, que nada faziam de bem, só queriam conquistar patrimônio e maltrataram tantas criaturas, também já tomaram o seu rumo. Muitos estão ainda na terra, procurando a sua reforma, o seu crescimento, mas já não estão aqui. Ele pensou, então, quem sabe, os grandes conquistadores da humanidade, Alarico I, Aníbal, Gengis Khan, esses grandes conquistadores que todos conhecemos através dos livros de história, sabemos da sua maldade, da sua crueldade para conquistar patrimônio, para conquistar o mundo, eles não mediam esforços para ter as terras, o mundo, e para isso sacrificavam pessoas, mulheres, crianças, eram muito maldosos, cruéis. São eles que estão aqui, não é? Não. Também eles eram selvagens, despreparados, não conheciam e não sabiam o que estavam fazendo. E todos já foram encaminhados pela bondade e misericórdia de Deus para a sua redenção. Estão remindo, resgatando o seu passado, os seus erros, mas já não estão aqui. Kardec ficou sem saber. Mas então, me diga, quem são essas criaturas que tanto sofrem? E aí nós nos lembramos do filme Nosso Lar, dá para ter uma ideia de como é a situação daqueles que ainda estão longe da verdade, do bem, despreparados espiritualmente, ainda sofrendo como aquilo que nós vimos no filme, como uma imagem que pode trazer alguma ideia para nós. Seriam quem poderia estar aqui nessa situação dessa forma, com tanta blasfêmia, com tanto soluço? Uns soluçam, sofrem, outros fazem aquelas tarefas mais horríveis perante os outros, parecem desumanos, gritam. Ele disse, aqui estão aqueles que conheceram a verdade e o bem, mas não as praticaram. Aqueles que já sabiam o que fazer, mas não fizeram. Então, aqui estão aqueles que, embora conhecessem o bem e a verdade, fugiram, tanto da verdade como do bem. Então, esses, por enquanto, estão aqui amargando o seu passado, precisam passar pelo remorso, pelo arrependimento, e quem sabe ainda merecer, daqui a algum tempo, Deus, na sua misericórdia, haverá de acudi-los também, de acolhê-los no seu paraíso, no seu reino de Deus, mas, por enquanto, eles aqui estão para acordar da sua selvageria. Diz irmão X que Kardec acordou de repente, foi um susto para ele, e acordou de madrugada no seu quarto, já no corpo, desdobramento que havia passado, ali já o trouxera, e ele, primeira coisa que fez, foi pegar os seus escritos do Livro dos Espíritos, que ele estava organizando, naqueles dias, ele estava organizando, escrevendo o Livro dos Espíritos, e fez a pergunta que nós vamos ler agora, que está na lousa, de número 642, para os mensageiros divinos que lhe responderiam na noite seguinte. Qual a pergunta que ele fez? Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus? Bem simples. Para ser agradável a Deus, basta não fazer o mal, que é o que a maioria de nós faz. O mal que nós fazemos, achamos que é tão pouco, né? Então praticamente não somos criminosos, não matamos, não roubamos, não trucidamos. Então basta não fazer o mal para ser agradável a Deus. E a resposta que os Espíritos deram a Kardec na noite seguinte foi essa: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que deixou de fazer. Olha a nossa responsabilidade.
Não basta não ser mal, não fazer o mal, não ser cruel. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças, porque responderemos por todo o mal que resultar do bem que deixamos de fazer. Não é difícil entender, não é difícil imaginar, mas nós podemos e nos apegar a uma imagem que eu li também já faz tempo, e que lá essa primeiramente foi lida por mim e me deixou bem encabulada. E agora veio essa, já anos depois, que está, como eu disse, em Irmão X, Cartas e Crônicas, e nós vamos ver que esta situação é recorrente, está sempre nos livros espíritas, nos chamando, nos alertando, está sempre nos mostrando que nós, como espíritas, somos aqueles que muito recebemos e que mais seremos cobrados. Será que é justo? Claro. Nós conhecemos a verdade, estamos recebendo informações, a orientação dessa doutrina tão especial que Jesus nos mandou como Consolador prometido por Ele. E aqui está nos orientando, nos trazendo informações, consolando cada criatura, e nós não estamos merecendo esse amparo, essa misericórdia de Deus a nos trazer como informação esses ensinamentos. Como eu ia dizendo, Hilário Silva, no seu livro A Vida Escreve-se, eu li há muito tempo e está disponível para todos nós, nos conta uma lição parecida, e é claro que verdadeira, e também impressiona, porque é tal e qual o que aqui está. Consta que Eurípides Barçanufo, o médium de Sacramento, o apóstolo da mediunidade no Brasil, um dos espíritos mais evoluídos que já esteve aqui por esta terra, continua trabalhando, nos trazendo orientações através de suas mensagens, muito, muito ricas, importantes, profundas, preocupado com a nossa evolução, com o nosso aprendizado. Pois bem, consta que certa feita, Eurípides Barçanufo, lá em Minas, em Sacramento, acho que muitos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer a sua escola, o seu trabalho, o patrimônio espiritual que ele deixou naquela cidade. E certa feita ele se viu também em desdobramento e de chofre foi levado para uma região distante, só que não foi como no caso de Kardec, que foi para as terras, para as regiões umbralinas de sofrimento e de tristeza. Ele foi levado para paragens de paz, muito verde, muito bonita a região, e ele estava admirando o lugar onde estava se encontrando ali, onde haviam deixado, sem entender bem, tudo muito fresquinho, muito verde, e ao longe viu uma figura cabisbaixa, parecia que orava, e ele chegando mais perto viu que chorava, e ele foi chegando, meio encabulado, meio reticente, sem saber se ia ou não ia, e quando chegou numa distância razoável para perceber quem era, reconheceu Jesus, que chorava ao seu lado. Ele ficou, claro, sem fala, sem voz, meio perplexo, sem saber o que fazer, mas a situação era tal, e a luz que vinha daquela criatura o envolvia com tanta bondade, que ele teve coragem de perguntar: por que choras, Senhor? E não obteve resposta. Parece que ele estava mesmo muito pensativo, muito preocupado com aquilo que o envolvia, mas ele insistiu: choras pelos descrentes da terra? Aí ele olhou com muito carinho, envolvendo com luz, com paz, com amor, e disse: não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem a verdade e não a praticam. Tal e qual nós vimos lá acontecendo com Kardec. Então Jesus, e isso é mais recente, não é? Porque com Kardec aconteceu quando codificava a doutrina, quando ainda estava no primeiro livro da codificação, que é base. Então lá em 1860 e pouco, 50 e poucos, né? 1850 e pouco, em 57 saiu o Livro dos Espíritos completo. Agora, Barçanufo já estava aqui no século passado, 1900 e pouco deve ter acontecido essa situação, e uma situação parecida, e ainda insistindo.
ainda batendo na mesma tecla. Jesus chora por nós. E aí nós pensamos o seguinte: estamos sempre cobrando muito de Deus, de Jesus, pedindo. Jesus me ajude. Até me lembro de certa feita, uma passagem que Chico Xavier orava, num dos seus momentos de maior sofrimento, ele que estava sempre doente, com problemas, com criaturas que não o compreendiam, até o esbofeteavam quando ele não o ajudava, enfim, passando por momentos mais tristes e mais difíceis, ele pedia a Jesus, chorava não diz que chorava, mas enfim, pode ser até que sim, porque é uma criatura muito sensível, mas ele pedia a Jesus e falava, e um petitório muito longo. E aí a mãe se achegou a ele, ainda encarnada, e ele disse: mamãe, não estava encarnada, a gente tem que colocar as coisas com clareza, porque ela se foi, ele era criança, e nessa ocasião, naturalmente, já estava adulto, e ela que estava sempre próxima dele: mamãe, eu queria tanto que a senhora me ajudasse a pedir a Jesus, tenho tantos pedidos, tanta coisa para receber, para querer dele, eu sei que é muito, mas me ajude. Mas o que foi, filho? Eu preciso disso, daquilo, é doença, é problema, é esse. Ele foi relacionando, ela falou: meu filho, você já pensou o seguinte, você está pedindo a Jesus, mas você sabe o que Jesus espera de você, de nós, não é? Sabe o que Jesus quer de nós? Você está querendo dele muitas coisas. E o que ele quer de nós? Eu sei, claro, eu sei. O bem, o amor, a paciência, a compreensão, a ajuda ao próximo. Então, meu filho, faça isso que ele te ajudará. E aí nós lembramos o seguinte, de nós mesmos, quando pensamos, fazer o bem no limite de nossas forças. Tanto faz bem material como bem moral. Seria o que está lá no Evangelho, quando se trata do capítulo da caridade moral, da caridade material. Então, a material é mais fácil, né? Dar moedas, fazer campanhas, é preciso, necessário, importantíssimo, mas é mais fácil. E tem ao lado da caridade material a caridade moral, que exige muito mais de nós, mais compreensão, mais esforço, mais persistência na nossa reforma, para que acertemos o passo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Pois bem, nós temos que lembrar então disso. Fazer o bem no limite de nossas forças é não reclamar, por exemplo. Me lembro que certa feita, a gente numa conversa, alguém falava, e isso é muito comum em casa, às vezes até no próprio lar, na rua, no grupo de trabalho, as pessoas dizendo: puxa vida, mas eu trabalho tanto, faço tanta coisa lá no Francisco de Assis. Não foi ninguém daqui não, mas supondo, porque senão alguém vai ficar de orelha em pé. Mas a gente anda lá no meu centro, eu faço isso, faço aquilo, trabalho, dou minhas horas de descanso, estou sempre ajudando. Vou parar. Não adianta, esse pessoal não reconhece, eu vou lá na favela, puxa vida, eles estão com pouco caso, pessoas, eu já estou cansado, eu já fiz de tudo. E olha, sabe de uma coisa, eles não merecem, eu vou parar. Ou então estou cansado, enfim, de vez em quando bate essa ideia horrível e cruel nas mentes de alguns de nós. E aí eu pensava, e se Jesus fizesse assim conosco? Já ajudei a Ailton lá tanto, desde criança, moça, casada, com marido, com filho, com problema. Estou ajudando, cansei. Chega, agora fica por conta dela. Jesus faz isso? Porque nós damos canseira mesmo, né? Nós sabemos, a doutrina está bem clara para nós. O que fazer diante das dificuldades? Com aquele difícil filho que eu tenho em casa, com a filha ingrata, com aqueles problemas. E aí eu falo, puxa vida, já lutei 20, 30 anos, chega, agora chega. Eu lembro de uma amiga, me falou isso há muitos anos, e às vezes eu me lembro e falo, puxa vida, ela estava equivocada e eu não vou fazer isso não. Olha, Ailton, chega. 30 anos tem meu filho, já fiz de tudo, ele não cimenta, agora chega, fica por conta dele e vai. Que Deus o ajude e não precisa contar mais comigo. E aí nós lemos em Joana de Ângeles, essas criaturas mais difíceis que estão em nosso lar, como filho, como marido, como esposa, como parente, principalmente os filhos, são gemas preciosas que Deus nos deu para que as lapidássemos.
E escolheu justamente você ou outro, aquela criatura, porque ela que tinha condições de fazer essa lapidação, com amor, com paciência, com presteza. Deus espera isso de nós. E de repente eu me acho cansada, e aí perguntamos outra vez, será que Jesus algum dia, ou Deus falou, não chega, desse filho, não me ocupo mais, vou ocupar-me de outros. Tem muitos precisando no mundo, deixa esse aí ao léu. Não, jamais. Ele, apesar das nossas limitações, ele jamais impôs qualquer condição. O seu amor é incondicional. E assim deveria ser o nosso, sem colocar condições. É claro que existem abusos, e então a condição dos pais se prepararem. Infelizmente, ainda não há o preparo para os pais educarem seus filhos. Eu comecei bem mais cedo, era pior ainda. Agora ainda tem mais informações, tanto na mídia escrita como televisiva, enfim, algumas informações, mas ainda nos falta informações importantíssimas sobre como criar nossos filhos, como lhes dar. Mas parece que a consciência nos ajuda. A lei de Deus aqui escrita nos mostra que, além do carinho, é preciso muita disciplina. Me lembro de uma mãe que, certa feita, disse que o filho reclamava quando levava na escola, com um carrinho muito velho, que os colegas riam dele. Então, ele pedia para ela parar numa esquina antes, um quarteirão antes, para que os meninos não vissem que ele estava com um carro velho. E aí, sabe o que ela fez? Essa estava preparada, ela sabia bem como agir. Eu, tá bom, meu filho, não tem problema, pode descer aqui. Foi. No outro dia, ela o fez ir de bicicleta. E nunca mais o levou. É duro? É, mas diz ele, ela contou para a gente, certa feita, num grupo de amigos, que hoje ele agradece. Falou, mãe, eu chorei, eu fiquei brava, eu falei, mas hoje eu agradeço tanto. Foi a primeira lição de moral que realmente me calou fundo e me serviu. A partir daí comecei a observar. Aqueles que não descem para o recreio para não comer, dizem que não estão com fome. Às vezes, como professor, a gente via aquelas crianças que ficavam na classe, vamos, filho fulano, vamos para o recreio, vamos nos divertir, vamos lá com a criançada. Era um custo para que ele saísse e fosse. Depois a gente descobria que ele não tinha dinheiro para comprar o lanche, então ele ficava escondidinho para não passar vontade. Essas coisas todas que acontecem, a gente tem que estar alerta como professor, como pessoa que está do lado, como pais, para orientá-los, para fazer com que eles aprendam o que é a vida, as suas dificuldades, para mais tarde não enveredarem para o caminho do mal. E aí vem aquela história muito forte, talvez a mais forte nessa resposta, está essa situação da educação dos filhos. O pai ou os pais que não educam seus filhos com amor, com disciplina, com prudência, com perseverança, com rigidez nos momentos necessários, que não sabe atender uma ação mais difícil, não sabe impor a sua vontade naqueles momentos necessários. O que é difícil, é isso que eu dizia, não há informações, não há cursos, e quando há, os pais não têm condições de fazer para saber como educar seus filhos. A maioria educa com o coração e já basta, está certo. Mas aqueles de nós que erramos na criação dos nossos filhos, quer dizer, não fizemos o bem no limite de nossas forças, não lhe demos amor, disciplina, não exigimos aquilo que era necessário, sempre com amor, mas com persistência, com prudência, com bom senso. O que é que vamos responder? Pelo mal que decorrer daquele bem que deixamos de fazer. Então, muitos de nossos filhos hoje são o produto de uma educação mal feita. E existem muitas criaturas que às vezes abandonam mesmo, né, os filhos. Geralmente, tem uns que as mulheres, a gente brinca, que vai atrás de se cuidar, vai atrás de... Isso não acontece com tanta frequência, mas enfim, a gente brincava, fui ao salão, fui fazer isso, fiz aquilo, e não dava tempo de cuidar do filho. Mas a maioria de nós o que fez? Buscando um patrimônio, buscando aquela desculpa de criar nossos filhos com bom estudo, com boas condições, e às vezes não sabemos fazer isso, que também é nosso dever, nos descuidamos de forma que eles depois crescem sem a nossa assessoria moral. Agora, se falando no culto do Evangelho no lar, tão importante em nossas casas, tão necessário. Tudo isso é nosso dever para que amanhã não respondamos
pelo mal que decorrer do bem que deixamos de fazer hoje. Isso é muito importante a cada passo de nossas vidas. E então, esse bem que devemos fazer, lembrando que no limite de nossas forças significa tudo aquilo que eu puder fazer. E eu geralmente me desculpo e digo que não posso. É aquele que fala, chega, não faço mais, já fiz de tudo, ele não merece. E aí começo a dizer, é o governo que tem responsabilidade, por exemplo, de ajudar essas pessoas mais pobres. Eu já fiz tudo que pude, agora fica por conta do governo. Sabe que a doutrina espírita nos diz, através de amigos espirituais em dado momento? Eu li há pouco tempo, me parece que, não importa o nome, mas era a Aura Celeste, coisa assim, através da mediunidade de Chico, nos dizendo assim, quando uma casa está pegando fogo, a responsabilidade é de quem apagar? Do bombeiro. Aí eu cruzo os braços e fico olhando ele apagar o fogo. Não, eu faço todo o possível. Isso aconteceu comigo numa cidade lá no Paraná, onde eu morava. Coisa mais triste, mais horrível que eu assisti na vida, era uma casa de uma pessoa da cidade pegando fogo. Eu me lembro que a população toda, até eu fui lá, só que não pus a mão, claro, mas os homens todos puseram a mão e ajudaram até que o bombeiro chegasse. O bombeiro chegou e todos ajudando a cidade inteira. É assim que nós acudimos um incêndio, um perigo, não é? Agora, nós, às vezes, nos esquivamos. Deixa o governo que se cuide, isso aí é coisa do governo. Claro que ele faz a sua parte, bem ou mal, mas nós temos condições e precisamos, sim, treinar a nossa caridade, o nosso sentimento, a nossa pureza de coração. Me lembro que o irmão X, certa feita, disse, aqueles de nós que têm um pouco de dificuldade de ajudar as pessoas materialmente falando, começa assim, damos um chinelo velho, né? o pão duro, damos uma roupa já bem usada e nós vamos dando. Aí a gente critica, às vezes eu me pego nessa situação e falo, puxa vida, mas que falta de caridade, preciso mudar, não é assim. E as pessoas, mas, irmão X fala assim, não tá ótimo, continue assim, tá ótimo, porque você já está exercitando, porque na próxima vida você será um trabalhador do Francisco de Assis, daqueles que pega o boi à unha, não é? Mas com todo o desprendimento. Por enquanto, você está dando lá aquilo que não lhe faz muita falta, como fazem a maioria dos ricos, né? Nós sabemos que grande parte das pessoas dá aquilo que lhe é supérfluo, não faz falta. Aí vem Jesus e nos dá o maior exemplo da caridade, que é o óbolo da viúva. Ela deu aquilo que lhe faria falta, a moeda que lhe faria falta para o alimento em casa. Essa fez caridade, disse Jesus. Todos os outros que puseram as suas moedas de ouro, que deram tanta coisa aí para a igreja, esses não foram caridosos, porque aquilo não lhes fazia falta. Isso em se tratando de caridade material, que já é difícil para nós, e devemos sim, todos nós, é para isso que estamos na Terra, inclusive para exercitar a caridade, que mais tarde seremos mais solicitados, mais colaboradores de Deus nas obras da criação. Por enquanto estamos em treinamento. Uns já estão bem avançados. Aqui nessa casa mesmo, sabemos das frentes de trabalho que existem, muitas pessoas se doando, horas e horas do seu descanso e do seu lazer, estão trabalhando e são criaturas já desprendidas e já preparadas para assumir tarefas mais difíceis, que é o que Emmanuel diz. Jesus já está catalogando aqueles que são realmente discípulos fiéis, aqueles que não têm apenas a aparência de caridosos, aparência de bondosos, de pacientes, que a maioria de nós tem bem essa aparência, né? A gente fala, eu sou paciente, nossa, tenho paciência, todo mundo fala, tem paciência. Deixa chegar a primeira oportunidade em que você será realmente exigida. Aí cai tudo por terra. Ela perdeu a paciência, coitada daquela pessoa, é tão paciente, agora não é mais. Não, nunca foi. Estava treinando para ser, estava quase alcançando, mas caiu na primeira prova. Então, essas qualidades, essas virtudes, nós temos que ir treinando e adquirindo pouco a pouco, para sermos realmente discípulos fiéis de Jesus. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos tem essa informação através de uma das suas lições, que os discípulos que servem para ajudar Jesus numa prova, numa tarefa mais difícil, ele já sabe, já conhece, estão todos catalogados nos serviços divinos. Se Emmanuel fala,
não há como não aceitar. E ele diz que todos estão já catalogados, e quando Deus precisar de uma tarefa difícil, é lá na sua casa que ele vai. Não é naquele que ele vai, bate a porta, fala e pede, olha, tem uma pessoa, uma viúva, está doente, os crianças que ela cuida, que são alguns netos, outros adotivos, tem 5 lá na casa dela, estão doentes também, porque não estão bem cuidados, estão passando fome, e você precisa ir lá. Aí eu vejo na televisão, na mesma hora, o assunto, lá na Vila Toninho, tem uma pessoa assim, precisando de ajuda. Quer dizer, ele já tinha me intuído, eu ouço, aí eu falo, não, eu vou amanhã, hoje está chovendo, imagina, estou aqui vendo a minha novela, eu vou perder esse capítulo de jeito nenhum, amanhã eu vou. Eu levanto de manhã, estou cheia de tarefas, de problemas, e esse já não serve. Esse já risca o nome lá no serviço divino. Não, esse não está ainda pronto. Ele pode até ter boa vontade, querer ajudar, mas precisa ainda de mais exercício, de mais perseverança, de mais luta. Tem que firmar nesse propósito de ajudar o bem. E lembrando sempre que toda vez que eu não faço um bem, aquela viúva vai poder ficar mais doente, pode ser até que morra, que deixe os filhos ao relento. E quem é responsável? Eu que fui chamado, e outros, e o governo também pode ser, e outro, mas todos aqueles que provocaram aquele mal, esses serão responsabilizados. E amanhã eu volto, tenho problemas, e eu fico achando, nossa, Deus é injusto. Me passou uma prova tão dura, eu já tinha passado por uma há pouco tempo, agora mal fôlego tomei, e já vem outra lambada, que é isso? São coisas do passado que estamos aprendendo. Então, ainda bem que essa doutrina maravilhosa nos orienta, nos ensina e nos firma nesse propósito de acertar, da reforma íntima, da remissão de nossas dívidas com galhardia. Nós vamos ver o que é que Kardec perguntou. Ele ficou tão entusiasmado, perguntou essa, veio uma resposta incrível. Aí ele perguntou em seguida, na questão 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Eu, né? Todo mundo. Eu. Tem pessoas que não podem fazer o bem? Eu não posso. Eu tenho tanto impedimento, tanto problema, tantos negócios, tanta doença, tanta artrose, tanto isso. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Aqui, no caso, se ele está falando posição, deve ser posição social, financeira, né? Não há pessoa que não possa fazer o bem. Ninguém de nós pode achar que não pode fazer bem nenhum. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Essa foi a resposta dos espíritos. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. O egoísta, aquele que nunca faz o bem, não ajuda um vizinho, não ajuda uma pessoa, não tem caridade para com ninguém, nem moral, não escuta uma pessoa que vem lhe rezar, desfiar um rosário de reclamações. Tem pessoas que a gente cai no risco de perguntar, como vai, fulano, tudo bem? Você tem que ouvir. Porque na minha vez também faço isso, né? Agora estou aprendendo. Ontem eu ouvi na televisão uma pessoa que falava isso, e eu estou com esse defeito, estou percebendo com essa imperfeição grave, que a pessoa, quando a gente chega bem mais de 60 para lá, a gente fica doido para todo mundo saber o que você tem. Então perguntam e eu quero responder, e falo. Aí essa pessoa que está lá no estrangeiro, lá no país, ele falou, olha, era em Portugal que ele estava mostrando o país, os lugares de Portugal, e ele disse assim, aqui tem um problema, quando a gente pergunta para a pessoa o que ela tem, o que ela está passando, nossa, eles gostam de falar, de explicar e tudo, não, me dá uma coisa, eu não gosto disso, isso para mim é a morte, ele falou. Falei, puxa vida, é verdade. Então nós temos que ter paciência. Se alguém ainda tem esse defeito e vai nos contar as suas mágoas, os seus problemas, vamos ouvi-lo. A gente está brincando com problemas de doenças, mas as pessoas têm que nos contar, às vezes, os seus problemas com filhos, com finanças, com doenças, e nós temos que ter a caridade de ouvi-los sempre, e fazer com que, se eu estou achando que é demais, então vou tentando diminuir por minha vez esse tipo de ação e torná-la mais positiva. Pois bem, só o egoísta não encontra jamais oportunidade de fazer o bem. Bastará estar em relação com outros homens para se encontrar a ocasião de fazer o bem. Quem se casou, tem uma amiga que falou, não me casei, não vou me casar, porque eu não quero ter relacionamento com o marido, com o filho, que isso é muito trabalhoso, eu conheço minha cunhada, meu irmão, meu não sei o quê, eu não quero passar por esse problema. É uma pessoa que fala, muita gente conhece, acho que daqui ninguém
talvez não saiba, e eu posso falar porque ela já me deu carta aberta. Outro dia eu falei, olha, eu vou contar essa tua, porque esse teu exemplo, tem muitos, mas o teu exemplo é demais. E ela fala com todas as letras, uma pessoa bonita, instruída, preparada, e ela fala, não quero relacionamento. E aqui está falando, a gente precisa sim se relacionar com as pessoas. Não precisa se casar, se não for o caso, não querendo, não é isso. Mas nós temos que ter relacionamento na rua, no trabalho, em casa, com pessoas, para aprender a nos tolerar, a nos amar, para aprendermos a ser menos egoístas, mais amigos, mais pacientes, mais dóceis, mais gentis. Quando eu aprendo a ser isso? Sendo eremita lá escondido na montanha? Não, nós temos sim. Toda pessoa que se relaciona, diz aqui a espiritualidade, terá sempre ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá a oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. A cada dia da vida dá a oportunidade a qualquer pessoa que não esteja cego pelo egoísmo de fazer o bem. Só não é caridoso quem não quer. Mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Então, fazer o bem, não basta ser só caridoso, só dar a moeda. É preciso ser útil na medida do vosso poder, das vossas forças, em tudo. Como eu disse, numa conversa, no trânsito, no trabalho. E aí eu me lembro de um caso assim, bem... pueril, bem, não sei nem se foi verdadeiro, mas de vez em quando ele está na mídia, eu li há pouco tempo, e vamos relembrá-lo. Ser útil em qualquer ocasião. Diz um pouco a respeito à nossa responsabilidade. Às vezes, quando estamos fazendo um trabalho muito difícil, muito complicado, você acaba não fazendo bem, você deixa alguma coisa de lado, passa por cima de algo que pode ser importante e que mais tarde pode dar problema. Inclusive, eu li há pouco tempo a respeito dessa situação, quanto aos prédios que estão desmoronando. Seja lá quais forem as razões da engenharia, do solo arenoso ou encharcado, enfim, mas pode ser sempre que haja, em algum momento, a falha de alguém, deixou de fazer o seu trabalho, de ser responsável naquilo que faz, em alguma coisa. Então, não só nessa situação dos prédios, como na educação de alguém, numa tarefa, enfim. Consta que, certa feita, um pintor foi chamado por um senhor para pintar o seu barco. E ele fazia isso, sabia também pintar barcos, ele pegou as tintas, comprou direitinho, comprou uma tinta amarela muito bonita e foi lá para fazer o serviço para o senhor. E ao pintar o barco, ele começou por dentro e passava a tinta para fazer um bom serviço, começou a perceber que estava querendo vazar para o fundo do barco a tinta. Ele olhou, se fosse outro podia dizer, deixa para lá, não é nada, passo tinta aqui. Já. Ele procurou saber o que era, até que encontrou, era um furo. Ele falou, sabe, não, eu vou consertar esse furo. E um barco furado, né? Ele pediu para pintar, mas... consertou o furo com toda maestria e continuou pintando. Pintou, alegre, cantando. E à tarde recebeu o dinheiro que fora combinado e foi embora. Dali 2 dias o homem bateu à sua porta com um cheque vultoso. Uma grande quantia. Toma aqui. Senhor, mas eu já recebi. O senhor está me pagando por quê? Não, já recebi, não precisa. O senhor está enganado. Não, eu lhe devo isso e muito mais. Mas o que aconteceu? O barco tinha um furo. Ele falou, claro, tinha, eu consertei, assim como quem fez pouca coisa. Ele falou, pois essa sua pouca coisa, de tão pouca importância, salvou a vida dos meus filhos. Porque eu não estava em casa quando eles chegaram, o barco já estava seco, eles ficaram tão maravilhados com aquele barco bonito, amarelinho, e foram passear pelo lago. E quando eu cheguei já bem mais tarde, eles não estavam. Não sei se foi no mesmo dia, talvez não tenha sido, porque não era noite, enfim, não sei se era noite, enfim. Ele ficou esperando um pouco, e já querendo saber o que eu faço. Meu Deus, meus filhos vão se afogar. E de repente viu lá ao longe os filhos vindo, todo alegre no barco. Chegaram, aí ele foi procurar ver o que tinha acontecido e viu que o furo estava tampado. Ele falou, o senhor salvou a vida dos meus filhos, isso não tem preço. Está aqui esse cheque que não paga nada, mas olha quanta responsabilidade o senhor mostrou, e olhe, muito obrigado, e claro, e agradeceu, e viraram amigos, e aquela festa. Agora a gente não, quando está fazendo serviço para alguém, se puder, põe debaixo do tapete a sujeira, faz alguma coisa. Então, nas pequeninas coisas, nós podemos fazer o bem. Esse bem
se não tivesse sido feito, seria um mal que resultaria em morte, em tragédia. Então, pequeninas coisas que nos fazem pensar. Nós precisamos, sim, nos doar e fazer aquilo que Jesus ensinou como regra áurea. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. A partir da água que nós doamos na porta de casa, como diz uma amiga. Aquela água que eu dou, que eu vou matar a sede de alguém, é a da torneira. Ela falou, eu fazia isso, Hilta. Assim, numa conversa a respeito desse assunto de caridade, amor, eu fazia isso, batia, coitado, tão sujo, uma água da torneira tá bom, não está tão quente. Falou, hoje não. Hoje, depois de tanto ler, a consciência está me batendo, agora eu dou a água que eu bebo. Porque se eu batesse a porta de alguém amanhã, gostaria que me dessedentassem com uma água boa, de boa qualidade, fresquinha. Então, nas pequeninas coisas, nós vamos aprendendo a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Essa é a regra primeira. Quando eu vou responder para alguém, alguém que me maltrata, que me calunia, que é maledicente, quando eu quero responder na mesma moeda, penso, eu gostaria que alguém fizesse mais isso para mim? Não. Então não vamos fazer isso. Jesus ensinou, além de nos ter ensinado a brandura, o amor, a paciência, a caridade, o bem. Por que não vamos seguir o nosso mestre maior, nosso modelo, nosso guia? Todas as vezes que tivermos dúvida em alguma coisa, diz que convém perguntar, Jesus ficaria contente com o que eu estou fazendo? Porque ver, ele está vendo. Saber, Deus sabe tudo. A gente pode pensar muito nisso. E, finalmente, uma situação que também condiz muito com o Espiritismo, porque todos nós que aqui estamos, aceitamos e temos certeza que existe o assédio espiritual de irmãos nossos desencarnados, que estão ao nosso redor, e principalmente nos buscando porque sintonizam com os nossos pensamentos, com o nosso modo de ser, com as nossas vibrações. Esses espíritos que estão em nossa casa, morando conosco, que tem muitos que já ficam lá, que estão tão bem que eles ficam lá gostosamente em nossas casas, nossos lares. Qual o nível vibratório, qual o nível de adiantamento dessas criaturas? O mesmo nosso. Porque senão já teriam ido embora. Se eles não gostassem do ambiente, se fossem criaturas imperfeitas, maldosas, que quisessem só o mal, eles já teriam ido embora se eu só pratico o bem, estou sempre em paz, em harmonia, em oração. E o contrário é verdadeiro. Aqueles que gostam de baderna, de briga, que me intuem para gritar, para xingar alguém de casa, para chutar o cachorro, para bater a porta, para ficar nervoso, para reclamar de tudo, da comida. Vocês, homens, reclamam da comida sem sal? Faço isso não, a gente fica tão triste. Quando comida sem sal, come e acha gostoso, não é, Dorival? Nas pequeninas coisas, eles nos intuem a falar uma barbaridade, ou fazer um pouco caso, e aí o clima está formado. Pois bem, sabe o que o irmão X nos fala numa certa lição? Eu achei tão interessante, nunca havia lido isso. Faz muito tempo, só não vou falar o livro porque eu nunca mais achei. Se alguém souber, pode até informar. Ele nos diz assim, a nossa responsabilidade nesse nível de não fazer o bem, no limite de nossas forças, causarmos o mal, e aí então nós responderemos por esse mal que nós provocamos porque não fizemos o bem adequado. Na minha casa, se não há música, como o Divaldo Franco, certa feita, contou numa de suas palestras, que lá em São Paulo existia, lá no Vale do Anhangabaú, num apartamento, uma senhora que todos os dias, mas especialmente aos domingos, colocava música clássica, com flores na casa, sempre bem um ambiente gostoso, bem tranquilo, bem limpinho, e com música clássica. E ele soube de um espírito que estava ali com ele, naquela hora da palestra, dizendo, eu sempre estou na casa dessa senhora, é lá que eu leio, que eu vou descansar, que eu vou estudar, nas tardes de domingo, porque a casa dela é um ambiente delicioso. Essa senhora sabe manter um ambiente de paz, de luz, de harmonia. Pois bem,
acontece o seguinte: quando em nossa casa não há esse ambiente de paz, de tranquilidade, de alegria, é claro que não vai ser um céu perfeito sempre, porque somos imperfeitos e sempre há alguma rixa, algum problema, alguma situação a se discutir, e às vezes alguém perde a paciência, fala mais alto, não é? Mas em todo o tempo, em todos os momentos de nossa vida, se isso for corriqueiro, faz com que os espíritos fiquem ali, porque eles querem ficar num ambiente de que gostam, que mantinham na terra e que agora estão procurando. E eles vão ficando ali. E aí o irmão X fala o seguinte: você que os está chamando. Eles estão aqui porque você lhes dá guarida. Porque não faz uma prece, não faz o culto no lar, uma leitura. O culto no lar significa do evangelho no lar. É aquilo que Jesus nos ensinou já quando esteve na terra. Ele fazia na casa de Pedro, na casa onde ele ia. Falava assim, no caso dele, nós podemos ler uma mensagem, o evangelho sempre, bem curto, não precisa ficar 2 horas, 15 minutos no máximo, lendo uma boa leitura, fazendo prece, conversando coisas boas, trazendo paz e harmonia para dentro de casa. Se esses espíritos estão ali porque estão gostando da baderna, da gritaria, do mal-estar, da desarmonia, eu estou alimentando a sua estadia, o seu permanecer naquela situação, ao invés de inverter. Vamos convidá-lo a uma leitura. Sempre que fazemos o culto, nós falamos: espíritos que por acaso aqui estejam, sejam bem-vindos, acheguem-se aí, nos ouçam, participem conosco. Alguns vão embora, falam: Deus me livre, isso aí é carola, isso aí eu não quero saber. Mas alguns vão se chegando num dia, no outro, e vão gostando e vão ficando. Aí ele diz: vocês serão nós, ele sempre se inclui, os espíritos já são bons, já estão num outro nível, mas nós somos sempre responsabilizados por aquilo que causarmos, também em relação aos desencarnados. A obsessão que eu tenho não é um karma, não é só geralmente sou eu mesmo que estou criando e cultivando. E aí eu vou sofrer porque estou com uma situação triste de uma invasão de um estranho na minha casa, no meu ser, e no meu pensar, e ao mesmo tempo alimentando-o. Porque ao invés de ajudá-lo com prece, com amor, com trabalho, com o bem, eu estou fazendo com que ele permaneça naquele nível mais tempo do que deveria. Vamos fazer o contrário? Este é um bem que está no limite de nossas forças. Espíritos que somos, que temos tantas informações riquíssimas a respeito de como é o bom proceder, o bem viver, longe da maledicência, da preguiça, como Kardec diz no livro dos Médiuns, na questão 350, de que vale ao espírita ser espírita, se de vaidoso não se torna mais simples, mais humilde, de orgulhoso, continua sendo orgulhoso, não se melhora nunca. De que vale ser espírita não passando a ser honesto, você que tem lá as suas desonestidades, pequeninas que sejam? Quais as virtudes que estamos trabalhando, que estamos cultivando em nossa vida? É isso que Jesus espera de nós. Somos colaboradores de Deus a partir do momento que mudarmos a nossa maneira de ser, o nosso modo de viver, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas ações. Começando pela caridade material, ajudando em todas as tarefas que estão ao nosso alcance das mãos, desses braços fortes que temos, da fortaleza que Deus nos dá. E também ampliando para a caridade moral, que seria o perdão, a paciência, a compreensão, a ajuda e a prece. Como Santo Agostinho nos diz no Evangelho, todo dia, a cada dia que nos levantarmos, façamos uma prece, pedindo a Deus que nos dê um bom dia, com trabalho tranquilo, com forças para não errarmos, peçamos tudo aquilo de bom que podemos querer, e também para aqueles que nos rodeiam no trabalho, enfim. E à noite, ele diz, outra vez, agradeça a Deus o dia que teve. Foi difícil? Houve um acidente? Houve um problema? Obrigado, meu Deus, porque passei por essa prova, por esse problema, estou aqui firme para continuar. Sei que não me abandonas nunca, que está sempre me carregando no colo. Agora eu preciso de ti, seja a minha fortaleza nesses dias tão difíceis. E assim, ele diz, estejamos sempre em comunhão com o alto, com o Espírito de luz, com o nosso anjo da guarda. Quem é que se lembra dele? Ele que sabe da nossa vida, minuto a minuto, segundo a segundo, sabe do que precisamos, está nos ajudando, pede ajuda a Jesus toda hora em favor de nós. Agradeçamos antes de tudo e façamos o nosso proceder, isso, que em nossas forças sejam todas colocadas no bem, sempre.
E quando nos pegamos no mal, que nós resvalamos às vezes pelo erro, vamos nos levantar. Caiu, levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira, não é? Então, que Deus nos ampare, nos ilumine nessa vontade de acertar, de nos redimir, de nos reformar e sermos dignos de sermos chamados filhos de Deus, prontos para ajudá-lo, porque se Ele nos ampara e ajuda, nós também podemos ajudá-lo. Terminando isso, Sir Winston Churchill, falei certo? Esses pais que têm filho lá no estrangeiro, disse o seguinte: é difícil? Não. Difícil é aquilo que a gente já pode fazer agora. É difícil, então já podemos fazer. Agora, impossível é aquilo que vai levar mais um pouquinho de tempo.